Dá um abraço aí no seu irmão, na pessoa que está ao seu lado. Isso. É gostoso abraçar, abraçar. É gostoso esse grande abraço. Nossos corações batem mais forte. Bem. Paulo e Pedro eram irmãos. E não apenas irmãos. Paulo e Pedro eram bons amigos, bem achegados. Moravam na mesma rua, eram casados, moravam na mesma rua, trabalhavam na mesma empresa, bons amigos. E em algum momento da vida, eles tiveram que separar a empresa e um deles foi morar em outra cidade, se distanciaram. Paulo e Pedro começaram a ter problemas de relacionamentos e entre eles criou-se uma certa amargura, ressentimentos e ódio entre esses dois irmãos. Às vezes tentavam, um ou outro tentavam de alguma forma tentar se aproximar em alguns momentos de festa, reunião de família, mas aquela rixa entre os dois falava mais alto. Paulo ia completar 60 anos de idade e ele decidiu convidar o seu irmão Pedro para esse aniversário de 60 anos. Mesmo sabendo que ele não iria aceitar, mas mesmo assim ele mandou um convite para ele. Para a surpresa, o Paulo aceitou. O Pedro aceitou. E no dia do aniversário, um salão grande, muitos amigos, parentes, mesa farta e bonita, muitas flores, muita decoração. E para a surpresa do Paulo, o Pedro apareceu. E os olhos de quem já conhecia e sabia a situação ficaram arregalados. O Pedro se aproxima do seu irmão trazendo uma caixa presente, uma caixa com um papel bonito, um laço que chamava atenção, e o Pedro entregou o presente para o seu irmão Paulo. O Paulo agradeceu, dirigiu-se até uma mesa, abriu o laço, rasgou aquele papel lindo, e quando abriu a caixa tinha um saco preto bem fechado. E quando ele abre esse saco, um cheiro horrível toma conta da sala, porque o que tinha dentro do saco era lixo. As piores imundícies que você pode ver, sentir, estava dentro daquele saco. O Pedro abre um sorriso irônico, um olhar de orgulho, e as pessoas ao redor, alguns colocam o dedo no nariz, e aquele presente nada mais era do que lixo. Paulo tampa a caixa e se dirige para o fundo do salão. Tem alguém? Você tem rixa de alguém? Não precisa fazer assim, não precisa fazer assim, não precisa dizer amém. Mas se você fala assim, tem alguém no mundo, em algum lugar desse mundo, talvez lá no Japão, nos Estados Unidos, lá, que você tem uma certa rixa? Alguém no Brasil? Aqui em Curitiba? Tem alguém que talvez você tenha rixa, que está aqui nesse momento que está aqui nesse salão? Tem alguém que você tem alguma amargura, algum ressentimento, talvez até ódio? E talvez eles falam, ódio não, ressentimento um pouquinho sim, ódio não, ódio não.
Tem alguém, uma pessoa, neste mundo, nesse país, nesse salão? Você tem rixa, bronca, alguma queixa, alguma mágoa contra alguma igreja de Cristo? Irmãos nossos, tem alguma igreja em algum lugar, talvez divertida, que você tenha talvez alguma rixa, alguma queixa? E se você recebesse um convite de uma pessoa que você tem alguma rixa? E se você recebesse um convite de uma igreja que você tem alguma bronca? O que você iria dar para essa pessoa? Qual resposta você daria para essa pessoa ou para essa igreja? Se você recebesse um convite. Bem, tem um convite aqui. Tem um convite aqui. Esse convite é para você. Entregar o que hora que chegando para você. Prezado irmão em Cristo. Querida irmã em Cristo. É com alegria que convido você para a minha formatura, meu aniversário, meu casamento, minhas bodas, minha festa. Por gentileza, confirme sua presença através do nosso irmão José Balabucha. Você vai ter que confirmar. Você vem comigo e diz se você vai ou não vai. Tá bom? Esse é um convite para você. Opa, tem outro convite. Tem outro convite aqui. Esse é para todos. Amados irmãos e irmãs em Cristo da Igreja do Cajuru, queremos convidá-los para estar conosco em nosso retiro, que ocorrerá no dia 1º de novembro. Contamos com a sua presença. E, por gentileza, podem confirmar sua presença por telefone ou por e-mail. Igreja de Cristo que congrega no Rebouças. Tem dois convites. Um pessoal, para uma festa. E outro para um retiro, da Igreja do Rebouças. Qual a resposta você vai dar? Qual a resposta você vai dar para essa pessoa que você recebe um convite, mas você tem alguma coisinha contra ela? Qual a resposta você vai dar para essa igreja, irmãos em Cristo, que vão morar com você no céu, mas que talvez você tenha alguma picuinha com ela? Eu vou dar aqui 8 respostas. Você escolhe qual você quiser. E se você não quiser escolher nenhuma, também não escolhe. Mas são 8 sugestões de respostas que provavelmente eu daria se eu recebesse um convite de alguém que eu não me cheiro muito. De alguém que eu tenha alguma mágoa. Eu vou dar 8 respostas que talvez eu daria para essa igreja, caso eu tenha alguma coisa contra essa igreja de Cristo. E a primeira resposta talvez seria dar um sorriso irônico. Sabe aquele sorriso atravessado? Parece que ele sofreu um derrame. Talvez eu dê um olhar de desconfiança. Talvez eu dê uma desculpa esfarrapada, do tipo, já tenho outro compromisso. Ou então, nessa data eu vou estar com dor de barriga. Talvez eu dê uma resposta antipática e indiferente. Talvez eu dê uma contribuição para boicotar o evento. Você vai? Não vai não. Você está pensando em? Não, estou te convidando essa vez para a gente fazer uma piscaria. O que você acha? Talvez eu faça alguma coisinha para boicotar. Talvez eu dê um empurrãozinho para ver o circo pegar fogo. Gerar confusão. E quando eu vou ficar sabendo? Talvez
eu dê uma reportagem, relembrando o que fizeram comigo. Quando me entregarem o convite dessa pessoa, quando me entregarem o convite dessa igreja, eu vou dar uma reportagem, lembrando o que fizeram comigo, dizendo o porquê, explicando e justificando porque eu não vou na sua festa. E eu vou te falar, porque naquele dia, aquela pessoa, porque naquele dia, aquela igreja, aquela pessoa me fez isso, me falou isso, me magoou, me deixou triste. E eu fiquei aqui, coitadinho de mim. Talvez eu vou passar para você, que você não sabia, as razões porque eu não vou estar lá. Eu sei que você não contou, e não era para contar mesmo, mas eu te dei 7 opções. Talvez eu usaria uma das 7. Mas eu falei 8, mas eu vou deixar a outra para mais tarde. Eu te dou essa outra resposta. Você já entendeu do que nós estamos falando. Hoje nós vamos, domingo que vem, nós vamos encerrar essa série Doenças do Coração. Domingo que vem. De uma maneira muito mais positiva do que tem sido as explicações. Mas hoje, eu gostaria de falar de algumas últimas doenças, não são as últimas, são muito mais, não temos tempo para ficar falando sobre tantas doenças assim. Mas hoje eu quero encerrar com as últimas doenças do coração. Ódio, amargura e ressentimento. E, infelizmente, eu sou perito nisso. Já passei por isso. Então eu posso falar sobre essas doenças. Amargura. Amargura é o resultado de guardar por muito tempo uma mágoa, uma dor que alguém lhe causou. Talvez essa pessoa, talvez essa igreja, em algum momento, fez algo que te magoou. Deixou você dolorido, ferido, machucado. E a amargura é quando você guarda isso por muito tempo. Tem em casa, quem já foi lá conhece, tem um cantinho na beira do prédio, um barracão, e onde a gente leva o nosso cachorro lá para fazer as coisas dele. E ontem estava levando, estava chovendo, e eu me descuidei, e uma parte lá tem lodo, está bem verdinho, e eu dei um escorregão que quase me arrebentei. Quando alguém causa uma dor, uma amargura, e eu guardo, vai criando lodo no coração, vai ficando impregnado. E é preciso passar uma palha de aço, sabão em pó, 3 em 1, sei lá, para arrancar. Porque se deixar, vai virar amargura. Ressentimento. Ressentimento é ressentir. Ressentimento é ressentir de novo. Ressentimento é reviver a mágoa, aquela cena, aquela pessoa. Por isso essas doenças andam coladinhas, são amigas essas doenças. Ódio, ressentimento e amargura. Amargura, quando eu guardo por muito tempo. Ressentimento, quando eu fico revivendo aquilo. E eu fico revivendo cada vez que alguém toca no nome daquela pessoa, cada vez que alguém toca no nome daquela igreja, eu fico revivendo. Eu fico relembrando o dia, a hora, a pessoa, quem, como e por que me machucou, me deixou magoado. Coitadinho de mim. E aí eu fico ressentindo e revivendo aquilo. E o resultado é chegar ao ponto de ódio. Ódio é um sentimento intenso de aversão, rejeição e até de vingança, por reviver muitas vezes e por muito tempo aquela mágoa e aquela dor. Você odeia alguém? Eu não. Jesus mora no meu coração.
Eu acabei de tomar a ceia do Senhor. Eu sou um discípulo de Jesus, eu não odeio ninguém. Mas quando você cita o nome da pessoa, quando você lembra dessa congregação, a sua reação é outra. Então, irmãos, se você tem mágoa, amargura, ressentimento de alguém, de alguma congregação, você está numa linha bem fininha para passar para odiar. E é só você pensar. É só você fazer um teste. Tem alguém que, se você recebesse o convite, você não iria porque tem alguma dor, algum ressentimento. Tem alguma igreja que, se fizer um convite para essa igreja, eu não vou. E se depender de mim, ninguém vai. Cuidado. Cuidado. E aí, como é que a gente faz? O que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Cuidem. O autor de Hebreus está dizendo, cuida. Se cuida. Para que ninguém se afaste da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu vou dizer uma coisa para vocês, já houve uma época da minha vida que eu tive que usar máscara, não aqui, eu tive que usar uma máscara aqui, igual um sutiã, porque o coração estava tão cheio de amargura que podia contaminar qualquer pessoa. O ressentimento, a amargura, afasta as pessoas da graça de Deus e contamina outras pessoas. Pensa bem. Tem vizinhos de irmãos em Cristo que não querem saber da igreja. Nunca foram à igreja e nem querem saber. Tem parentes de irmãos em Cristo que não querem nem saber da igreja. Tem filhos de irmãos em Cristo que não querem nem saber da igreja. Mas por que será? O que aconteceu? É fácil de saber. Você está cheio de mágoa, ressentimento por alguém, você vai visitar o vizinho, e aí o vizinho fica sabendo das coisas erradas da igreja. E você fala com tanto ressentimento e amargura, que o vizinho está ouvindo e pensando, eu nessa igreja não posso estar errado. Tem vizinho que às vezes, desculpa a expressão, tem vizinho que às vezes sabe mais dos podres, dos erros, dos fracassos, dos pecados da igreja, de que Cristo contamina. E depois vai convidar ele para evangelizar. Parentes. Tem parentes que a gente nem quer saber da igreja. Mas também, cada vez que ele vai na sua casa, você vai na casa dele, o que ele deu? Mágoa e ressentimento. Por que muitos filhos de irmãos em Cristo não querem saber da igreja? Porque muitos filhos de irmãos da igreja, quando crescerem, não vão querer saber. A mesma razão. Quando voltam do culto e chegam em casa, na hora do almoço, qual é o papo? Qual é a conversa? É sobre a mensagem, sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a comunhão, sobre as boas notícias, ou é sobre queixa e ressentimento? Não, meu filho vai para a igreja assim. Claro que ele vai obrigado. Ele é obrigado a acordar cedo, ele é obrigado a entrar no carro, ele vai. Mas preste atenção, e infelizmente, irmãos, eu estou falando por experiência própria. Eu queria falar agora a experiência dos outros, mas infelizmente estou falando da minha vida, dos meus filhos. Eles vão sim, porque tem que levantar cedo, tem que entrar no carro, eles vão. Mas lembre-se, assim como os meus, seus filhos também vão crescer. Vão começar a criar pena. Vão começar a lançar as asinhas.
E logo eles vão começar a voar. E aí, você não vai poder obrigá-los a estudar a Bíblia. Não vai poder obrigá-los a entrar nas águas do batismo. Então, trate de resolver seus ressentimentos e suas amarguras, para que não afaste as pessoas da graça de Deus, inclusive os filhos, e que não contamine outras pessoas. O que a Bíblia diz? Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, é um hipócrita. Um dos pecados que Jesus mais condenou dos fariseus foi a hipocrisia. Os fariseus queriam tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo perfeito. Os fariseus eram prontos para apontar o dedo e ver falhas e erros e pecados de todo mundo. E Jesus foi direto no coração deles. A Bíblia diz, quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas da terra. Deus é amor. Deus é luz. Se você odeia estar nas trevas, então existe um grande distanciamento entre você e Deus. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Vocês sabem que todo assassino não tem vida. E nós poderíamos aqui continuar lendo muitos outros versículos que falam sobre ressentimento, amargura e ódio. E como a Bíblia condena. Mas a principal, entre as muitas consequências, é o fato de que eu posso, em vez de ir para o céu, ir para o inferno, se eu tenho ressentimento e mágoa de alguém. E o resultado, a solução é um só. Sabe, irmão, se você tem no seu coração ressentimento, mágoa, amargura, trate de trocar e deixe entrar no seu coração perdão. É isso que tem que ficar no coração. É isso que tem que fazer. Eu já contei essa história uma vez. E eu vou contar, e eu prometo que vai ser a última vez que eu falo essa história aqui para vocês. Porque senão você dizer, ele está contando de novo, vai me querer, e é ressentimento. Não tem mais nada, mas eu vou contar. Na década de 80, recém-casado, jovem, imaturo, mas cheio de vontade de corrigir o erro da igreja. Eu reclamava até de irmãos que iam comendo lá, que chamava um salgadinho, e quando você põe na boca. E irmão comendo, criança comendo, está errado? É pecado? Tudo era errado, tudo era pecado. Eu era muito bom, eu era detetive, para achar eu, pensar na vez dos meu. E eu me tornei uma coisa fácil, fácil. Um irmão, uma certa experiência, certa maturidade, chegou comigo, nos meus ouvidos. E aí, contaminou meu coração e eu fui nos ouvidos de quem? Quem é a pessoa mais perto? A esposa. E aí, vamos resolver esse assunto. Depois ele pulou no bar. Eu não vou contar toda a história, mas chegou ao ponto de envolver um casal de idosos. Que também pularam fora do bar. E aquilo me causou ressentimento, amargura, ódio. Eu ia para o culto. E eu sentava mais ou menos como se estivesse naquele lado. E quando eu via esse irmão, e às vezes ele vinha, subia, e ele ia falar da ceia do Senhor, e do amor de Deus. E eu ficava lá remoendo. Aquilo estava criando mais do que lodo, raiz. E eu não queria mais nem saber da igreja e do povo, me afastei. E eu não queria nem que minha esposa fosse. Nossa casa era de madeira, tinha uma mata junta, né? Eu dava murro na parede de sangrar, de ódio, de raiva. E não queria que ela fosse para o culto, e ela chegou comigo, botou o dedo e disse, eu vou louvar o meu Senhor,
quando eu voltar, eu faço os seus. E ela ia com Timóteo, nosso filho menor, carregando uma bolsa, o outro pequeno, e estava levando um outro, que era uma outra. E pegava 2 ônibus. E não deixava de eu. E eu ficava em casa, sozinho, remoendo. E levou um tempo, até que um irmão nosso, o mesmo que fez o nosso casamento, nos visitando, chegou na frente de mim de maneira séria, abriu a Bíblia e leu alguns versículos. E um eu vou ler ainda hoje. E ele disse, olhando nos meus olhos, ou você perdoa, ou você vai acabar perdendo a sua salvação, estragando a sua família e a vida dos seus filhos. Ou você decide perdoar, porque eu estava esperando que o outro reconhecesse a burrada que fez, o erro que cometeu, o pecado que fez, o estrago. E ele diz, é com você, Deus. É você e Deus que tem que resolver. E depois ele resolve tudo. Resolva com Deus você e resolva com você. Perdoa. E eu tomei a decisão de perdoar. E num dia à noite, no sábado à noite, eu e a Lourdes, fomos lá. E eu vou lá pedir perdão. E eu até achei que tinha um lá pedir perdão, fui reconhecer e disse, eu também errei, perdão. Mas a pessoa mais orgulhosa, só faltou pisar em si. Mas eu tinha decidido perdoar. Irmãos, com a ajuda, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, chegou a um ponto em que aquilo saiu do meu coração. Aquela amargura, aquele ressentimento. E eu cheguei a perdoar. A tal ponto que depois, no culto, quando eu via esse irmão, eu podia chegar com ele, olhar nos olhos, e não era da boca para fora, e dizer, irmão, eu te amo com o amor do Senhor. Se tornamos bons amigos. Ele já era meio idoso, se tornamos bons amigos. E quando veio o convite para nós iniciarmos nosso trabalho como missionários, ele foi o primeiro a correr atrás de me encontrar, que nós tínhamos mudado. Me dá a notícia que alguém queria falar comigo. Ele mais tarde se torna presbítero, um irmão fiel na igreja. E eu tirei aquilo do coração. E se eu não tirasse, eu não sei o que saiu. Efésios vai falar. Fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, nem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Irmãos, a única solução é perdoar. A única solução é perdoar. E o próprio Jesus deu perdão até para as pessoas que colocaram ele na cruz. As pessoas que colocaram o prego nas suas mãos, coroa de espinho na sua cabeça. As pessoas que mataram, crucificaram Jesus. Jesus, antes de morrer, pediu, Pai, perdoa-nos. Se Jesus, se o Filho de Deus, esse que mora no seu coração, que mora no meu coração, se o Senhor, o Mestre, o Salvador, o Messias, se ele pediu isso ao Pai, o que ele vai pedir de mim? Qual é o pedido que ele faz para você? O mesmo. Perdoar. Perdoar. Perdoar.
O Paulo e o Pedro ainda estavam no salão. O Pedro está indo embora. Sorriso irônico. Envergonhou a irmã. Dando um lixo. E quando ele está saindo do salão, o Paulo vem voltando e chama ele. Pedro. O Pedro se vira. E o irmão dele, o Paulo, está com a mesma caixa. O mesmo papel de presente. A mesma fita. O mesmo laço. O Paulo se aproxima do Pedro. Eu também tenho um presente para você. E entrega esse presente para ele. Pedro fica meio desconfiado. Abre a fita. Tira o papel. E abre a caixa. E quando ele olha dentro da caixa, ele tira dentro da caixa, tem uma maçã, coisa mais linda, cheirosa, saborosa. Eu acho isso lindo. Ele olha dentro da caixa e ele tira outra coisa de dentro da caixa. Dentro da caixa tinha flores. A mesma caixa, só que tinha frutas e flores. Aí ele olhou e tinha mais alguma coisa, tinha um bilhete. E no bilhete estava escrito: cada um dá o que tem. Vamos ficar de pé.